Boa noite, igreja amada. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Digam amém. Eu acredito que você e eu, nós sabemos que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Que nós somos um povo comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E nós iremos um dia morar no céu. E a nossa oração, ela precisa ser como a do último louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sem mais demora, vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria pensar com os irmãos hoje um pouco em 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 até o verso 19. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 até o verso 19. 2 Reis 5, verso 1 até o verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de pratas, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vedes, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou, e se foi dizendo: Pensava que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nenhum deles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço que aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou,
não aceitarei. E instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais se oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto me perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Oremos. Deus, nós estamos diante da tua palavra. Já louvamos ao Senhor, já cantamos ao Senhor. E será o momento, ó Deus, em que os nossos corações, ó Deus, eles foram preparados durante os louvores, ó Deus, para recebermos a tua palavra. E nós queremos, em nome de Jesus, pedir que a mesma, ela possa fazer toda a diferença em nossas vidas. Que ela possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Ó Deus, que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja digno de exaltação nessa noite. Que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor, ó Deus, seja engrandecido para todos sempre. Que toda glória dada ao homem, ó Deus, seja idolatria, seja lançado por terra. E que a glória seja dada unicamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Por favor, Deus, acalme os nossos corações, tire de nós toda inquietação, e que tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e fazer toda a diferença. Assim nós oramos e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já tentou fazer algum um plano, né? E na hora de executar esse plano, deu tudo errado? Já aconteceu isso com você? Você já tentou fazer algo e na hora de realizar ali, esse plano não saiu da forma como você planejou? Certa vez eu estava trabalhando em uma fazenda e o gerente chegou para mim e falou: rapaz, tem 2 notícias para você aqui. Uma boa e a outra mais ou menos. A notícia boa é que a gente vai agendar as suas férias, né? Você vai descansar e quando você voltar nós vamos fazer uma obra aqui. E aí me deu o projeto. E eu peguei aquele projeto, olhei, né? Analisei e algumas coisas estavam claras para mim naquele projeto. Projeto arquitetônico, né? E algumas coisas ali eu não sabia ainda o certo. Às vezes ali eu olhava, tentava entender e eu não tinha algumas coisas que eu ainda não conseguia entender de fato como era. E eu ficava naquele momento de tensão, preocupado, pensando como que eu iria fazer isso, como vai ser aquilo, como isso será feito, né? Isso muitas vezes era ruim para mim, porque às vezes eu tinha certeza, por exemplo, eu tinha certeza de que aquilo era assim, mas ainda tinha um pouco de dúvida dentro do meu coração, ainda dentro e ali terminava gerando medo em mim, né? De executar esse projeto sem um acompanhamento. E então eu ficava ali com aquela tensão ali, aquele momento ali de preocupação, né? De começar a executar e não sair da forma correta. Só que o pior do que você tentar fazer uma coisa e não dar certo é você tentar fazer sozinho. É você tentar fazer sem pedir ajudas. E ali, a 200 metros da obra que eu estava fazendo, havia um mestre de obras que estava fazendo as obras maiores da fazenda. E eu poderia muito bem ir lá tirar minhas dúvidas com ele, né? Só que, às vezes, o meu orgulho, às vezes eu não tinha humildade, né, de ir lá e pedir algumas orientações, algumas informações. Porque hoje, quando se fala em humildade, a gente pensa o seguinte: ser humilde é ser inferior, né? É o que a gente tende a pensar. E ali eu estava preocupado, né? Não queria ir ali pedir uma orientação ali àquele que tinha mais experiência. E isso era muito ruim, porque eu ficava nesse momento de tensão, de preocupação. Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Eu não tinha humildade, né, para pedir ajuda. Pior do que você realizar algo
é você fazer, não dar certo e você não pedir ajuda. Tentar resolver as coisas sozinhos. E por causa, muitas vezes, do orgulho do meu coração, eu ficava naquele momento de tensão, tentando resolver sozinho. Né? Aquilo poderia ser algo fácil, resolver algo fácil, algo de maneira fácil, né? Rápido, apenas pedindo ali uma orientação. Depois, com muito tempo, eu peguei, comecei a executar e eu chamei lá dessa vez o engenheiro veio e o dono da construtora também veio. E eles conferiram ali e gostaram muito, deram parabéns. Mas, ou seja, algumas coisas, depois eu criei uma amizade com o mestre de obras ali, e depois tudo ficou fácil, né? Por quê? Porque eu tive a humildade de ir lá, pedir ajuda, e ele, assim, todo momento que eu precisava, ele estava ali para me ajudar. Talvez você já tenha passado por isso, por algo parecido, né, na sua vida. Às vezes, nós sabemos que precisamos de ajuda, mas não queremos pedir ajuda. Nós sabemos que precisamos ouvir outras pessoas, e às vezes nós não queremos ouvir. Nós sabemos que precisamos reconhecer que não conseguimos resolver sozinho, mas muitas vezes existe um orgulho dentro do nosso coração que não nos deixa, né, que nos impede, às vezes, de pedir ajuda. O texto que nós lemos de 2 Reis, ele tem a ver sobre isso, ele fala exatamente sobre isso. Tem tudo a ver com essa ilustração. Porque o texto ele registra uma história de um homem chamado Naamã. Né? Eu acho que vocês todos conhecem bem essa história. O texto nos diz que Naamã era um grande homem, era um grande homem diante do rei da Síria, né? O texto nos diz que ele era um comandante do exército, era um homem de guerra. E se um homem ele era considerado um herói de guerra, um homem de alta posição diante do seu rei, automaticamente nós entendemos que ele era um homem respeitado. Ele era um homem poderoso, ele era um homem vitorioso, ele era alguém importante diante do seu mestre, diante do seu Senhor. Só que existe um pequeno detalhe. O texto nos diz que ele tinha toda essa posição, né? Era um homem respeitado, um chefe, um comandante do exército, um homem de guerra, porém ele tinha uma enfermidade, ele era leproso, uma doença incurável na época, uma doença que não tinha cura, né? Naamã, ele havia alcançado muitas coisas em sua vida. Eu diria que ele estava no auge da sua vida, porque ele era considerado um chefe de guerra, né? Um homem considerado um chefe de guerra, um herói de guerra, diante do seu rei, não era para qualquer pessoa. Mas isso nos ensina uma coisa. O fato de Naamã ocupar essa posição, o fato de Naamã ter toda essa qualidade, todo esse respeito, era poderoso, era vitorioso. O fato dele ter tudo isso em sua vida não livrou ele de enfrentar um problema que ele não conseguia resolver. Ele tinha poder, mas não tinha a solução para a sua enfermidade. Ele tinha uma posição diante do rei, mas ele não tinha a solução para o seu problema. Ele continuava leproso, ele continuava enfermo. E isso nos ensina que o fato de ocuparmos uma posição elevada dentro da sociedade, aonde nós convivemos, isso não significa dizer que nós estamos livres de lutas. Até mesmo o fato de nós sermos cristãos, isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. O fato de nós seguirmos a Jesus não quer dizer que nós não vamos depender de outras pessoas, pedir ajuda a outras pessoas quando nós precisamos. Mas existe algo dentro de nós. O nosso orgulho, ele acaba atrapalhando a nossa caminhada, né? A nossa caminhada cristã. Diante dessa introdução, eu queria pensar com os irmãos apenas 3 pontos, né? Como diz, o Batista é o pregador dos 3 pontos, né? 3 pontos e acabou. Primeiro ponto dessa mensagem, eu queria ver com os irmãos, que está nos versos 1 a 3. Independente da posição social que o homem ocupa, Deus usa as circunstâncias para revelar sua graça e mostrar que ele está no controle. Independente da posição social que o homem ocupa, Deus usa circunstâncias para revelar sua graça e mostrar que ele está no controle. Nós vemos que Naamã, ele era um homem que tinha uma alta posição diante do seu rei, porém, tinha uma enfermidade, né? Era leproso.
O versículo 1, ele diz que nós começamos a ver a provisão de Deus, a graça de Deus se manifestando na vida desse homem. E mais na frente nós vamos ver como era esse homem, quem era esse homem, de qual povo esse homem fazia parte. Nós começamos a ver o trabalhar de Deus na vida desse homem. Versículo 1, o texto nos diz que porque por ele, o Senhor, por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Isso nos chama muita atenção quando nós lemos esse texto. Por quê? Porque a Síria era uma nação pagã. Israel era o povo da aliança, o povo da promessa, o povo de Deus, o povo a quem Deus escolheu para testemunhar as demais nações. E mesmo assim o texto afirma que por meio de Naamã, um homem pagão, um homem que pertencia a outros povos, a povos estranhos, Deus, o próprio Senhor, deu vitória ali à Síria por meio de Naamã. Por isso que o texto diz que ele era um chefe, um herói de guerra. Isso nos ensina uma lição, de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é Deus sobre todas as nações. Deus ele governa sobre os grandes, sobre os pequenos, sobre os pobres, sobre os ricos. Deus ele governa sobre o seu povo, sobre a igreja e sobre as demais nações. O nosso Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele quem levanta reis, é Ele quem tira reis, é Ele quem está no controle. Às vezes nós olhamos para a nossa nação, nós olhamos tantas guerras, tanta violência, tanto problema. Dia após dia surgem crimes hediondos, problemas que a gente se questiona, se pergunta por que isso tudo está acontecendo. Uma coisa nós precisamos entender. Às vezes nós não precisamos entender, mas precisamos saber que Deus ele está no controle. Ele continua no controle mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Talvez se você pegar esse texto, for ler na sua casa com calma, talvez você vai fazer a mesma pergunta que eu fiz para o texto. Por que Deus permitiu que outros povos vencessem a guerra ali? Por que Deus permitiu que Israel perdesse a guerra ali para os assírios? Né? O texto ele não responde todas as nossas perguntas. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter os nossos ouvidos. E se a Bíblia não responde, nós precisamos então crer naquilo que é a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus. Mas uma coisa, o texto ele nos deixa bem claro, nos deixa bem explícito, de que Deus ele estava trabalhando, mesmo em uma situação que parecia adversa, parecia contrária, né? Deus estava trabalhando, Deus estava realizando algo. E é justamente nesse contexto, meus irmãos, que aparece uma menina israelita, né? O versículo 2 diz que os assírios haviam levado preso uma menina após vencer a guerra ali. Eles pegaram uma menina, alguns vai dizer que os assírios mataram a família daquela menina e pegaram essa menina e levaram presa, né, cativa ali juntamente com o seu exército. E essa mulher, ela passou a servir a mulher de Naamã, passou a ser escrava da mulher de Naamã. Agora nós precisamos parar um pouco e pensar na cena, pensar na situação dessa menina. Essa menina ela tinha sido arrancada da sua família, né? Essa menina havia levado por povos estrangeiros, essa menina tornou-se escrava, né? Se nós olharmos para o texto e pensarmos, olharmos com nossos olhos mesmo, nós vamos ver que a situação dessa menina era uma situação muito terrível, né? Como é que o exército vence o seu povo ali? Provavelmente ninguém sabe, né, ao certo, se eles mataram a família dessa menina e levaram ela presa, mas a verdade é que eles levaram ela presa. Ou seja, como é que essa menina ela vai presa, né, sobre o exército de povos estrangeiros? E essa menina, a situação dela não era legal. Ela passa a servir a esposa de Naamã. E é interessante que é exatamente essa menina que é um instrumento de Deus na vida de Naamã. É exatamente essa menina que muda toda a história, muda todo o cenário, muda toda a vida de Naamã. Deus estava trabalhando, apesar de nós não entendermos, né,
o fato de como Deus está agindo, né? Primeiro ele permite que o seu povo perde, depois ele permite que o povo estrangeiro leva uma do seu povo ali, uma menina presa, e essa menina agora é usada por Deus para mostrar a solução para Naamã. No versículo 3 ela diz: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Observe, meus irmãos, Deus trabalhando. Observe o trabalhar de Deus na vida desse homem. Uma menina escrava se torna um instrumento de Deus para trazer a solução para aquele homem. O homem que ocupava uma das maiores posições no reino, agora precisa dar ouvido à sua escrava. Isso é muito interessante, irmãos, porque Naamã, ele precisava aprender que o fato dele ser um herói de guerra, o fato dele ser uma pessoa que ocupava uma alta posição no reino, não tornava ele independente. Ele precisava ouvir alguém que, ao olharmos para essa história, olharmos que socialmente essa menina estava muito abaixo de Naamã, né? Ele estava nessa posição e a menina estava embaixo. E ele precisa descer um pouco para ouvir essa menina. Talvez, meus irmãos, Deus também esteja usando alguma circunstância nas nossas vidas, na sua vida, para ensinar alguma coisa. Talvez uma dificuldade esteja revelando que nós precisamos depender uns dos outros. Talvez uma luta esteja mostrando que nós não conseguimos resolver sozinhos, que nós precisamos de ajuda. Talvez Deus esteja usando uma pessoa que você jamais imaginaria para trazer uma solução, para trazer uma palavra, para trazer um encorajamento para você. E a verdade é que nós não devemos jamais, né, desprezar os instrumentos que Deus usa para nos falar. Eu acho que foi em algum evento aqui na PIB, em que nós tivemos, onde o tema foi sobre famílias. E aí falou sobre a criação de filhos. E quando o tema foi falar sobre família, eu disse assim, eu vou pegar um banco, uma cadeira lá na frente, porque eu quero ouvir sobre família. E ali eu estava buscando uma resposta para... Eu tenho um filho de 5 anos que é muito abençoado, né? Quando ele está em casa, ele faz mesmo aquela bagunça santa. E eu estava tentando entender. E o pastor, ele falou algo interessante. Ele falou que Deus usa muitas vezes até uma criança para tratar o nosso coração. Talvez eu estava impaciente, talvez eu estava sem saber lidar com aquela situação. E eu pude ver meu filho como instrumento de Deus para tratar o meu coração, para trazer calma ao meu coração, para trazer domínio próprio, né? Às vezes nós queremos agir, né, do nosso próprio jeito. Às vezes nós não damos ouvidos aos instrumentos que Deus usa para tratar o nosso coração. Nós não devemos desprezar os instrumentos que Deus ele coloca nas nossas vidas para poder sermos tratados. E às vezes a gente quer que Deus ele fale conosco, né, de uma maneira extraordinária, que Deus use alguém, como Naamã achava, né, que Deus ia fazer. Às vezes nós queremos que Deus ele levante alguém e esse alguém venha até nós e fale para nós, né? Mas, meus irmãos, Deus está falando através de coisas simples, de detalhes, às vezes através de uma circunstância, às vezes através de um não de Deus, às vezes Deus ele te leva para algo e você pensa, meu Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Meus irmãos, e a verdade é que Deus ele está trabalhando. Deus ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós queremos que Deus, uma grande resposta de Deus, mas Deus coloca diante de nós, às vezes, pessoas simples, mínimos detalhes, para tratar o nosso coração. Naamã precisava aprender que ele não era grande demais a ponto de não depender de outras pessoas. E o segundo ponto dessa mensagem está nos versos 4 a 7. Um problema torna-se insolúvel quando está nas mãos da pessoa errada. Naamã, primeiramente, ele está na posição alta, né? Elevada. Agora ele desce um pouco para ouvir a sua escrava, a sua empregada. E agora
Naamã, ele recebe essa informação dessa menina que foi levada presa. Então, o rei da Síria, ele pega, escreve uma carta ao rei de Israel, e Naamã provavelmente pega aquela carta e sai com o seu coração cheio de esperança. Finalmente ele havia encontrado uma possível solução para o seu problema, mas ele está ainda diante da pessoa errada. O rei da Síria manda Naamã ao rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe a carta, a palavra de Deus diz que ele rasga suas vestes e diz: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra. Versículo 7. O rei entra em desespero. E existe uma razão para isso. O rei não podia trazer a cura para Naamã. O problema de Naamã estava indo nas mãos da pessoa errada. O rei não poderia trazer solução para Naamã. Isso nos ensina algo, que existem problemas em nossas vidas que nós enfrentamos, que eles não podem ser resolvidos pela força, que eles não podem ser resolvidos pelo nosso saber, ele não pode ser resolvido pela posição que nós ocupamos, independentemente de onde nós estamos. Existem problemas em nossas vidas que só Deus ele pode resolver. Existem problemas em nossas vidas que nós precisamos somente de Deus, que só Deus pode resolver. Naamã tinha dinheiro, tinha influência, tinha poder, ele tinha autoridade ali, mas ele não poderia resolver, não podia resolver aquele problema. Naamã precisava entender uma coisa: o trabalhar de Deus na vida dele é para que ele pudesse entender que ele não conseguia resolver aquilo sozinho. Esta talvez é uma das coisas que seja difícil para o nosso coração, que às vezes é orgulhoso. O nosso coração que às vezes não quer admitir, não quer dar o braço a torcer. Às vezes essa é uma das coisas difíceis para nós. Terceiro ponto, está dos versos 8 a 14. Terceiro ponto está dos versos 8 a 14. Deus trata o orgulho de Naamã de forma simples, mostrando que nós devemos obedecer e confiar na sua palavra. E aí o rei de Israel rasga suas vestes com um sentimento de indignação. Como é que esse homem viu uma carta para mim curar esse homem? Eu não sou Deus, eu não posso trazer a cura para ele. E aí o rei fica desesperado porque o povo já estava em conflito. E quando ele manda essa carta, ele pensou o seguinte: ele só pode estar procurando uma ocasião para romper comigo, para arrumar problema comigo, porque eu não sou Deus, eu não posso curar esse homem. E aí aparece um homem chamado Eliseu. Quando Eliseu ouve que o rei rasgou suas vestes, quando Eliseu ouve que o rei agiu sem fé, Eliseu diz assim: por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Versículo 8. Naamã chega diante da casa de Eliseu. E agora nós precisamos parar, observar essa cena, ver mais uma vez o trabalhar de Deus na vida desse homem. Naamã vem com seus cavalos, com seus carros. Ele era um grande comandante, talvez ele esperava uma cerimônia, talvez ele esperava que eles iam preparar o ambiente para que ele chegasse ali, né? Talvez esse era o pensamento de Naamã. Talvez ele esperava um grande acontecimento, um grande marco. Mas o que acontece, sabe o quê? Eliseu, ele não saiu. Ele manda apenas um mensageiro. Ele manda apenas o seu servo a dar um recado para ele. Agora pense comigo, meus irmãos. Um homem que estava naquela posição, ele desce um pouco para ouvir a sua escrava. Ele vai na pessoa errada. O seu plano é frustrado. Aí ele vai na pessoa certa, no homem de Deus, e ele espera talvez ali um marco, um acontecimento ali, uma cerimônia talvez ali. Agora, Eliseu, ele não sai para receber Naamã. Ele manda apenas um recado. E um recado constrangedor. Eliseu chega, manda o seu mensageiro e ele diz: olha, você precisa mergulhar 7 vezes no Jordão e ficarás curado. É como se
Naamã entendesse que o profeta tinha mandado ele tomar banho, né? E isso, meus irmãos, é muito interessante porque observe o trabalhar de Deus. Deus está descendo esse homem. Esse homem está reconhecendo que ele precisava descer um pouco, que ele precisava de ajuda, que a posição que ele ocupava não dava o direito dele se tornar uma pessoa independente. Ele precisava de ajuda, ele precisava de pessoas. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 10. Agora, Naamã fica indignado. E de certa forma nós podemos entender a sua indignação. Primeiro, ele precisou de ouvir a sua serva. Depois o rei não conseguiu resolver o seu problema. Agora ele chega diante do profeta, o profeta nem sequer sai para recebê-lo. Manda apenas um recado. De certa forma, se nós olharmos, Naamã, ele tinha um pouco de razão. Talvez ele tenha pensado, mas só podem estar brincando comigo. Só podem estar de brincadeira comigo. Naamã esperava algo grandioso. Ele pensava que o profeta sairia e estaria comigo. Invocasse o nome do Senhor, seu Deus, colocasse a mão sobre a lepra, sobre a enfermidade, e restauraria o leproso. É interessante, meus irmãos, que Naamã ele tinha um plano, né, para a sua própria cura. E às vezes, uma das maiores dificuldades nossas é porque quando nós estamos enfrentando um problema, uma luta, nós temos um negócio que a gente chama de pressupostos. E a gente quer imaginar como é que é a cena, de como que vai ser, de como que vai vir a solução. E Naamã tinha esse pensamento. Naamã ele pensava que o profeta ia sair, invocar o Senhor, colocar a mão sobre a enfermidade e ali curar ele ali. Muitas vezes o nosso maior problema é esse. Muitas vezes nosso maior problema não é o fato de Deus estar agindo, mas o problema é de Deus não estar fazendo da forma como nós pensamos, como nós queremos. Às vezes nós queremos dizer o que Deus tem que fazer. Às vezes existe circunstância nas nossas vidas, às vezes nós recebemos o não de Deus, às vezes nós fazemos uma prova de um concurso e não passamos. E às vezes nós nos perguntamos por que eu estudei tanto. Às vezes nós colocamos um currículo e a resposta é não. E às vezes nós não entendemos isso. Interessante que quando surge uma proposta de emprego que a pessoa está desempregada, a pessoa vai lá, coloca um currículo na esperança de um sim, né? De ser contratado. E às vezes Deus diz não. O problema de Naamã é que ele estava com um plano, né, para a sua própria cura. E Naamã continua, né? Ele diz, primeiro ele ouve a sua escrava, depois ele vem para o rei envia, ele vai para o profeta manda o mensageiro e ele já não está entendendo mais aquilo, e agora o mensageiro diz para ele mergulhar no Jordão, e aí Naamã diz, não são porventura, versículo 12, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? O rio Jordão, um rio considerado pequeno em relação aos outros rios, né? E ele queria escolher até o lugar para que ele recebesse a cura, né? Mas o homem de Deus tinha ordenado que ele fosse ao rio Jordão. E Naamã ele fica indignado. Por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que ser assim? Por que Deus não faz do meu jeito? Por que Ele não me envia para os rios de Damasco, rios mais maiores, mais famosos, mais bonitos, de águas mais bonitas? Por que tem que ser desse jeito? Às vezes é a pergunta que nós, como cristãos, fazemos na nossa caminhada, na nossa jornada, como essa. Por que Deus está agindo dessa forma? Deus, meus irmãos, Ele está, observe em toda a história, que Deus ele não está apenas preocupado em curar aquela enfermidade. Deus ele está querendo tratar algo maior. Ele está querendo tratar o coração de Naamã. Desde o início, Deus ele está trabalhando, usando circunstâncias que, às vezes, nós achamos que até mesmo seja contrária, né? Quando Deus permite o seu povo ali perder a batalha.
né? Mas Deus está tratando algo maior. Deus está tratando algo que está acima da sua enfermidade física. Ele está tratando o coração de Naamã. Então, Naamã sai indignado, sai zangado. O servo de Naamã chega e diz: meu pai, se te houvesse o profeta dito alguma coisa difícil, porventura você não faria? E como ele disse, se tivesse pedido algo difícil, você não faria? Então, por que você não fazer aquilo que ele te pediu? A ordem é simples: vai, lava-te, né? E o versículo 14 diz uma coisa interessante, coração do texto. Então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. E aqui nós precisamos parar um pouco e pensar, né, que o texto nos diz que ele fez segundo a palavra do homem de Deus. E aqui Naamã finalmente ele entende que ele precisava, acima de tudo, descer um pouco, depender das outras pessoas, e acima de tudo ele precisava confiar na palavra de Deus. E ele, enfim, ele entende que não era o rio que traria a cura, né? Enfim, ele entendeu que a cura ela vinha de Deus. Deus estava trabalhando em seu coração. Talvez Deus esteja tratando na nossa vida alguma área parecida. Talvez estejamos tentando resolver algo sozinho, aquilo que deveríamos colocar diante de Deus. Talvez Deus esteja colocando pessoas em nossas vidas para nos ajudar, mas muitas vezes o nosso coração orgulhoso não permite ajuda. Talvez nós estejamos querendo que Deus faça as coisas do nosso jeito. Nós precisamos aprender com Naamã. Precisamos aprender com essa história de que Deus está trabalhando. E nós precisamos, acima de tudo, entender que Naamã, ele confiou na palavra de Deus. Nós também precisamos confiar na palavra de Deus. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos Deus trabalhando, Deus usando essas circunstâncias que nós não conseguimos entender o porquê. Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa dificuldades, Deus usa também a sua palavra. Naamã era um homem que estava acostumado apenas em dar ordens, era um chefe de guerra, era um general, era um homem poderoso. Mas Deus permite que ele passe por uma situação difícil, em que ele precisa entender que depende de outras pessoas. Precisou ouvir a sua escrava, precisou ouvir o seu servo, precisou ouvir o profeta e precisou obedecer à ordem do profeta. Meus irmãos, com isso nós entendemos uma coisa. Há um texto bíblico que diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E o nosso maior exemplo de humildade, o nosso maior exemplo de que nós dependemos de outras pessoas, nós dependemos uns dos outros para caminhar junto, quem nos diz é o Senhor Jesus. No livro de Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, às vezes nós estamos cansados, oprimidos. Às vezes, tudo que está faltando na nossa vida é perdoar, às vezes, pedir perdão. E aí Jesus continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nos ensina a descermos um pouco. Jesus nos ensina a termos o nosso coração humilde. Naamã estava cansado, estava sobrecarregado, estava oprimido. Ele estava sofrendo, ele estava enfrentando uma situação que ele, o dinheiro, que a sua fama não podia resolver. Ele precisou reconhecer que era dependente. Nós fomos criados
para sermos dependentes. Existem problemas que nós, na nossa caminhada, não vamos conseguir resolver sozinhos. E existem problemas, o maior problema da humanidade, a humanidade ela não pode resolver com seus próprios esforços, com seu próprio braço, com sua própria força, que é a salvação. Nós precisamos de Cristo para sermos salvos. Hoje a humanidade enfrenta esse problema que só Deus pode resolver, e esse problema chama-se pecado. O pecado ele é tão terrível, ele é tão maligno, que ele nos afasta do nosso Criador, diz a palavra de Deus. Mas existe uma solução para isso. Cristo Jesus, ele pode perdoar os nossos pecados. Cristo Jesus, ele pode perdoar as nossas falhas. Cristo Jesus, ele pode transformar o nosso coração orgulhoso em um coração humilde. O que nós precisamos é depender, é confiar, é descansar no Senhor. Ele pode mudar a nossa vida. A maior enfermidade da humanidade não é física. A maior enfermidade de Naamã não era a lepra. Era o orgulho. Era a autossuficiência, né? Ele achava isso. Meus irmãos, mas em Cristo Jesus nós podemos ser livres da maior enfermidade, né, que se chama pecado. Tudo estava, irmãos, Naamã estava confiando na sua própria força, mas ele teve que entender que ele dependia de Deus. E é interessante que no versículo 15, Naamã reconhece isso. Ele diz o seguinte: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Observe que o trabalhar de Deus não era simplesmente para tratar uma cura física. Observe que o trabalhar de Deus na vida de Naamã é para que o próprio Deus promovesse a sua glória, é para que Naamã reconhecesse que havia um Deus vivo, poderoso, e esse Deus era um Deus presente. Era isso que Naamã precisava entender. É isso que nós precisamos também entender. Confiar em Deus. Meus irmãos, para concluir aqui essa mensagem, quando, às vezes, as circunstâncias, os problemas, eles surgirem nas nossas vidas, às vezes, vai ter momentos que nós não vamos entender, mas nós precisamos entender uma coisa, que Deus, ele continua no controle, ele governa sobre todas as coisas. Quando a luta, ela vier, quando os problemas, eles nos surgir, Deus continua no controle, né? Só que também nós precisamos entender e aprender com essa história uma coisa, de que quando nós precisarmos de ajuda, nós pedirmos ajuda. Não tentarmos resolver as coisas sozinhos. Às vezes, eu costumo falar que na minha adolescência eu tive um problema com um jovem, e isso me maltratava muito, né? Falta de perdão. E após a minha conversão, Deus foi trabalhando, eu cheguei e nós resolvemos essa situação. Às vezes, há problemas, meus irmãos, que nós enfrentamos, que nós precisamos, às vezes, liberar perdão, muitas vezes, para resolver esses problemas. Precisamos perdoar também para resolver esses problemas. Não devemos permitir que o orgulho, ele nos impeça. Quando Deus nos ordena, quando Deus nos chama, que nós possamos ouvir e obedecer a sua palavra. Confie, descanse no Senhor. Lembre-se que há um problema que o ser humano ele não pode resolver. Há um problema que o dinheiro não pode resolver. Há um problema que a humanidade enfrenta, e a palavra de Deus diz em Romanos que é toda a humanidade,
homens, mulheres, crianças, jovens, todos, eles têm esse problema, que se chama o pecado. E esse problema ele tem um salário, diz a palavra de Deus. E esse salário é a morte. Mas o texto nos diz que há um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que é a salvação. E eu queria finalizar essa mensagem falando para você que em Cristo Jesus nós podemos ser libertos da maior enfermidade que o homem tem. Talvez eu e você, nós iremos enfrentar uma luta, uma enfermidade. Talvez eu e você, mais na frente, devemos passar por uma luta, por uma dificuldade. E talvez a resposta de Deus ela vai ser não para nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você nessa noite. A maior enfermidade que o ser humano tem se chama o pecado. Essa tem cura. E a cura vem do Senhor Jesus. Nós possamos confiar na sua palavra. Que nós possamos descansar na sua palavra. Que nós possamos fazer conforme a palavra de Deus nos diz. Descansar em Deus. E se você tem enfrentado circunstâncias, se você tem enfrentado problemas, lutas, que elas fazem parte da nossa jornada, com certeza. Se você está enfrentando uma luta, você não é uma exceção. Elas fazem parte da nossa caminhada. Elas fazem parte da nossa jornada. O fato de nós sermos cristãos não quer dizer que não vamos passar por lutas. Se você está enfrentando uma, acalme seu coração, confie em Deus, descanse no Senhor, Ele está trabalhando. E às vezes a nossa pergunta não deve ser por que isso? Mas a nossa pergunta, ela deve ser, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando.